querido amigo, estamos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus, em especial o livro de Apocalipse. E de antemão eu já digo para você, quando você for estudar a Bíblia, olha, segue essa dica, consulte o autor da Bíblia, ore a Deus e diga: Senhor Deus, ilumina minha mente, o meu pensamento, para que eu entenda as coisas que eu estou lendo, e tenho certeza que o Espírito Santo do Senhor vai te ajudar na tarefa de estudar a palavra de Deus. Segunda dica aí que eu gostaria de te dar: a Bíblia, ela foi escrita num período aproximado aí de 1.600 anos, com mais de 40 autores. Eles viveram em tempos diferentes, falaram línguas diferentes, viveram em contextos históricos diferentes. Mas, como o autor é o mesmo, eles não se contradizem. Mas nós precisamos respeitar isso. Ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, Moisés, que escreveu o Pentateuco, é uma forma literária, um contexto diferente do que foi escrito o livro de João, que é o livro de Apocalipse. Então nós precisamos muitas vezes pesquisar a raiz da palavra grega, que foi a escrita do Novo Testamento, e muitas vezes ao estudarmos o Antigo Testamento, nós vamos precisar estudar o hebraico, o aramaico. Ah, Janaína, eu preciso ser um especialista em língua. Não. Mas nós precisamos respeitar este contexto para que nós possamos entender a palavra, ok? Então vamos para as igrejas? Abra tua Bíblia aí em capítulo 2 do livro de Apocalipse. Nós vamos estudar 4 igrejas hoje e as outras vão ficar para o próximo vídeo, ok? Então, seguindo aí a primeira igreja, lembrando que essas igrejas existiram realmente no tempo de João, a carta primária foi para elas, mas que elas se estendem a períodos históricos, ou seja, a profecia se estende. E nós já vamos entender isso. Esse período profético da igreja de Éfeso, que é a primeira igreja, ele vai do ano 31 ao ano 100. Eu gostaria de mostrar para vocês aqui, ó, que quando Deus, em sua infinita sabedoria, deu para João a revelação das 7 igrejas, ó, elas tinham uma conexão uma com a outra, ó. De Éfeso passava para Esmirna, que tinha acesso até Pérgamo, tinha acesso a Tiatira, olha, pode ver que uma levava acesso à outra, ou seja, numa sequência, tá? Até chegar a última de Laodiceia. Então vamos lá, quem fundou a igreja primeiramente? Você precisa saber quem fundou a igreja. Segundo Mateus 16, 18, e eu gostaria de ler esse texto porque tem muita confusão em cima desse texto, diz assim, ó: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Aqui Jesus está falando com Pedro e está dizendo assim, Jesus faz um joguinho com as duas palavras gregas chamada Petros e Petra. Petros corresponde a Pedro e Petra, que seria a pedra angular, a pedra base, corresponde a Jesus. Então Petros quer dizer pedra pequena, pedra menor, e Petra quer dizer pedra angular, ou seja, uma base. Então Jesus chega para Pedro e diz assim, olha só, também eu te digo que tu és a pedra menor, e sobre esta pedra que sou eu, a pedra angular, a pedra base, você vai edificar a igreja. Ou seja, Pedro aqui é um instrumento usado por Jesus, mas o dono da igreja, quem é? É o próprio Senhor Jesus. Então, quem que nós temos que seguir? Os ensinos de Jesus. A igreja de Deus, segundo aqui Apocalipse, ela passaria por 7 períodos representados pelas 7 igrejas. A igreja de Éfeso representa o período da igreja cristã, que vai do ano 31, ou seja, o ano da morte de Cristo, o ano em que Cristo é crucificado, e vai até o ano 100, a data aproximada da morte de João, o discípulo amado que escreveu o Apocalipse, o último dos apóstolos, então, a falecer. Foi uma época que tinha a pureza doutrinária, ou seja, João era aquele que, como eu falei, onde havia repousado sobre o ombro de Jesus na última ceia. Eles tinham escutado todos os ensinamentos da boca do próprio Senhor Jesus, então havia uma pureza de doutrina. Eles tinham escutado toda a doutrina da boca do próprio Cristo. E teve aí grandes avanços evangelísticos, tanto que o evangelho é alcançado por muitas pessoas. Aliás, o evangelho alcança muitas pessoas neste período. Contudo, se nós olharmos ali Apocalipse 2, versículo 4 e 5, nós já vemos que vai falar ali do abandono do primeiro amor e da necessidade do arrependimento. Para cada carta que o nosso Senhor Deus manda escrever, ele sempre faz uma repreensão, ele faz um chamado, e no final ele sempre dá uma palavra, como se diga assim, uma palavra de consolo. É como se ele declarasse uma bênção. E na carta de Éfeso não foi diferente.
ao final do versículo 7, ele diz assim, ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então Deus aqui faz um chamado para eles, olha, não abandonem esse primeiro amor, cuidado, vocês podem estar já começando a abandonar esse evangelho puro que eu ensinei para vocês, mas se mantenham firmes. E aí começa então a carta para a segunda igreja. E qual é a segunda igreja aqui, segundo Apocalipse 2? É a igreja de Esmirna. E o que a Bíblia fala sobre esta igreja? Esta igreja, ela segue um período profético do ano 100 ao ano 313 da nossa era. Esmirna representa o período que vai desde a morte de João, o discípulo amado, por volta ali do ano 100 até 313. E na carta está escrito ali assim, ó, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Isso ali em Apocalipse 2:10. Agora, como que eu vou entender que tribulação é essa que vai durar só 10 dias? Nós precisamos entender o princípio dia-ano de profecia. Segundo Números 14:34 e Ezequiel 4:6 e 7, pesquisa aí na tua Bíblia depois e qualquer dúvida pode me chamar. Nós vemos que existe um princípio de interpretação bíblico dia-ano, ou seja, 10 dias seriam 10 anos. E como é que eu vejo isso se cumprindo na história? Eu vejo exatamente isso. No período de 303, começaram algumas perseguições contra os cristãos pelo imperador romano Diocleciano. Isso está na história, viu? Você pode pesquisar isso. Então, do ano 303 ao ano 313, teve uma perseguição por Diocleciano, um imperador romano, contra os cristãos. Aí, depois de 313, quem que entra em cena? Entra em cena Constantino, agora imperador também. E ele assina o Edito de Tolerância de Milão. Que edito foi esse? Esse edito começa então agora a dar liberdade de culto aos cristãos e restitui os bens antes confiscados por Diocleciano. Então é isso praticamente que o nosso Senhor Jesus está falando aqui para João, desse período histórico de Esmirna que vai do ano 100 ao ano 313. E aí existe aqui, né, Deus dá uma bênção aqui, declara uma bênção para essa igreja, ó. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Mais para frente a gente vai estudar o que seria essa segunda morte, mas Deus aqui já declara uma bênção, se mantenham firmes, porque vocês não vão ficar mortos para sempre. Eu venci a morte e pelo meu sangue vocês também podem vencer. E aí entra aí a mensagem para a terceira igreja, que é a igreja de Pérgamo. De que período é esse então? Quando termina a igreja anterior, a igreja então de Esmirna, em 313 começa a igreja de Pérgamo, que vai de 313 ao ano 538. Pérgamo quer dizer fortaleza. Representa a história da igreja cristã do ano 313 ao 538, como eu já falei para você. Quando após a queda de Roma Ocidental, que acontece no ano 476, sai de cena o imperador e surge agora o quê? Surge agora um papado. Então agora não mais um imperador, mas sim um papado. A transigência entre o paganismo e o cristianismo nesse período resultou no desenvolvimento do homem do pecado, segundo 2 Tessalonicenses 2:3, opondo-se a Deus e exaltando-se sobre ele. Então agora chega em 533 e aí Justiniano, o imperador de Roma Oriental, que já havia declarado ser o Papa, cabeça de todas as igrejas, em fevereiro, após a expulsão de Roma da última tribo antagônica ao papado, que eram os ostrogodos, aqueles que ainda se opunham a essas ditações, a essa confusão religiosa que estava se dando, deu-se o início então ao período de supremacia papal, que segundo a profecia bíblica deveria durar 1260 anos. O que acontece aqui então agora na igreja de Pérgamo? Nós vemos que aquela igreja purinha, aquela primeira que a gente viu lá, a igreja de Éfeso, que havia recém saído das mãos do Senhor Jesus, prontinha para pregar o evangelho do reino para todos e dizer porque Jesus havia ressuscitado, agora se corrompe. Ela se une a
a uma nação pagã, a nação de Roma. E quando o cristianismo puro se une à nação de Roma e a igreja deixa de ser a igreja católica, apostólica, cristã e passa a ser então agora a igreja católica, apostólica, romana, tendo influência de Roma, as coisas começam a se misturar, as doutrinas começam a se misturar e começam a aparecer dentro do cristianismo bíblico, dos ensinos de Jesus, coisas estranhas. Mas vamos para a quarta igreja, igreja de Tiatira, e nós vamos finalizar hoje por essa aqui. Mas antes eu quero ver com você aqui, ó, o que Jesus fala à igreja de Pérgamo. E ele diz assim, ó, quem tem ouvidos ouça, lá no versículo 17 do capítulo 2, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido, sabe o maná que tinha na Arca da Aliança do Antigo Testamento? O maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Nos tempos antigos, o juiz, quando absolvia alguém em um julgamento, ele dava uma pedrinha branca para a pessoa. Por isso, essa expressão, dar-lhe-ei uma pedrinha branca, ou seja, eu vou absorver ele da culpa do pecado. Vamos entrar na quarta igreja, então, do capítulo 2, igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira vai no período profético de 538 a 1517. Tiatira representa o mais longo período da história da igreja, que vai de 538, com o início da supremacia papal, até 1517, e fica aqui, no meio das 7 igrejas, ou seja, a quarta igreja no Apocalipse, sendo por isso a figura apropriada da Idade Média. Ou seja, você quer entender bem essa profecia? Vá para a história, pesquise o que aconteceu na Idade Média no meio religioso, e você vai ver que Jesus já havia falado sobre isso e predito isso muito antes. O significado do nome Tiatira quer dizer sacrifício de contrição e representa adequadamente o período da história da igreja em que a fé simples foi mudada pelo meio da apostasia, ou seja, foi sacrificada, foi sendo substituída por obras e por penitências. Foi um período difícil para a igreja, porque lentamente foi se afastando da pura doutrina de Cristo e assimilando os dogmas e tradições do cristianismo. Esse período também testemunhou uma fase muito triste, uma fase muito negra na história. Foi feita uma forte perseguição, porque no século XII o papado criou uma das piores estratagemas que já houve na história contra o cristianismo. O Tribunal do Santo Ofício, a Santa Inquisição, matou milhares e milhares de pessoas por causa desta palavra que hoje eu e você temos em nossa mão. Eu gostaria de terminar o estudo de hoje aqui na igreja de Tiatira falando o que Jesus disse. No capítulo 2, versículo 28, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No versículo 28, assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Queridos, Jesus, ele é Deus. Ele desceu do céu, ele viveu como homem, ele sofreu o que nós sofremos na pele, mas ele venceu as nossas lutas e os nossos pecados. Ele venceu por nós porque nós, na nossa condição humana, jamais teríamos condições de vencer. Nós vemos que através do tempo da igreja, da história, foi trocado isso. Hoje, talvez, você se pergunte o que eu devo fazer para ser salvo. Você não precisa fazer nada, a não ser aceitar aquilo que Cristo já fez por você. Então, o meu desejo, após nós estudarmos esse período histórico, temos a certeza de que a história está na mão de Deus, o coronavírus está na mão de Deus, todo o que nós estamos vendo nos noticiários está sob o controle de Deus, o lado financeiro do mundo inteiro está no controle de Deus, a política, a ciência, a saúde está no controle de Deus. Isso me traz uma grande certeza. Jesus já havia falado sobre tudo isso. E ele já contou o final para nós através do livro de Apocalipse. E eu repito para você mais uma vez, o final é feliz.
O final é de glória. O final é de bênção para aquele que aceita a verdade da palavra de Deus. Meu desejo para você, após esse estudo, é que você realmente tenha certeza de que Deus está no comando da sua vida, que Deus está no comando da sua família e que você se apegue a cada vez mais aos estudos profundos da palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e que Ele resplandeça o seu rosto sobre cada um de nós. E eu gostaria de dizer para você que esses áudios, eles vão ser repetidos aí na nossa rádio web e para você baixar é através do aplicativo Web 7 IASD, através do aplicativo Web 7 IASD. Então às 9 horas da noite esse áudio será disponibilizado lá, disponível no momento só para Android, tá? E também você pode se inscrever no meu canal lá no YouTube. Nós vamos deixar o link depois na descrição. E não esqueça, estude a Bíblia, viu? Conhecereis a verdade vos libertará. Tchau, tchau e até amanhã com o estudo do capítulo 3 de Apocalipse.